E aí, coloradagem, tudo certo? Tem que estar certo, né? Afinal de contas, perder um gauchão não pode ser o fim do mundo, não pode ser motivo para gerar crise no Beira-Rio, até por conta dos motivos que nos levaram a perder o campeonato, né? Na verdade, o campeonato já esteve direcionado desde o início, nós só não sabíamos disso, ficamos sabendo na final. Na verdade, na semifinal, quando um time foi colocado na final, graças a erros de arbitragem, né? Mas é isso aí, galera. Vamos falar sobre o Inter. Teve contratação, vamos atualizar a situação dos zagueiros que o Inter está especulando aí. E vamos lá. O show tem que continuar, né? Como eu disse, o gauchão não pode ser motivo para a crise. Amanhã nós vamos enfrentar o Atlético Mineiro e precisamos ganhar. A gente tem que sair da lanterna, da zona de rebaixamento, embora ainda seja prematuro, né? Afinal de contas, estamos na 4ª rodada, a gente precisa sair dali para dar uma tranquilidade para o Pesolano trabalhar, para os jogadores ficarem mais tranquilos também, para desenvolver suas atividades. Só que antes da gente falar de tudo isso, atualizar as informações, você já sabe, não está inscrito no canal ainda, por quê? Custa nada, pô, vai lá, se inscreve no canal, deixa teu like, deixa teu comentário, é fundamental para o crescimento do canal. Por que você, que é colorado, não vai fazer um canal de um outro colorado crescer? Me explica isso daí. Ou tu é azul e tá aqui só bisbilhotando. Se for azul, pode se inscrever também. Como eu já disse em outras situações, a zoeira ela é liberada, desde que de uma maneira respeitosa. De partir para agressão, a gente agride também, porque aqui ninguém é bobo, tá? Brincadeiras à parte, se inscreva no canal, deixa teu like, deixa teu comentário aí. E vamos atualizar as notícias do Internacional. Bom, vocês sabem que eu sempre faço um apanhado, né? Eu pego todas as notícias que estão dando aí no Internacional, né? Vejo o que está acontecendo e faço um apanhado dessas notícias e trago aqui para vocês. Até por isso que eu gravo só um vídeo por dia, porque eu espero sair tudo de todos os principais setoristas do Inter. Vejo o que está acontecendo, o que não está, o que vale a pena comentar, o que vale e trago aqui para vocês. Bom, a maioria deles hoje noticiaram contratação do Internacional. Inter contrata atacante. Poxa, fui seco, né? Fui seco lá. Vamos ver quem é esse atacante. Ninguém tava falando de atacante, papapá. Na verdade, é o atacante Vitinho, que já está no Internacional. Então, é uma contratação porque ele estava por empréstimo no Inter, né? Então, tecnicamente falando, é uma contratação. Só que quando você fala contratação, você espera que seja um jogador que não está no Inter, né? Mas é um jogador que está aí, vai reforçar o Internacional até 2030. Foi quando foi a negociação que o Inter fechou com o atacante Vitinho. Espero que o Vitinho reencontre o seu melhor futebol, volte a ser bastante útil no ataque do Inter, porque a gente tem um ataque que é quase que alérgico a gol, né? A gente tem uma dificuldade grande de fazer gol e uma facilidade grande de tomar gol, quando na verdade deveria ser o contrário. A gente deveria ter uma zaga sólida, onde dificilmente tomasse gol, e um ataque que fizesse muitos gols. A gente tem bons jogadores, só que eles têm uma dificuldade de fazer gol. O bom e velho Borré reapareceu no segundo Grenal agora, né, errando gols imperdíveis. O Carmoneiro também perdeu um gol na cara do goleiro adversário, então o Alejandro ainda não conseguiu se firmar também, não teve oportunidades de jogar partidas inteiras para se entrosar tudo, né? Aí continua sendo uma opção, então a gente espera que ele ache seu lugar ali, ou o Pesolano encontre um lugar para ele jogar, porque a exemplo do Rodrigo Vijarga, que ninguém sabe por que não joga, o cara foi contratado e não tá jogando, o que será que aconteceu? Será que naquela questão lá da obrigação de compra que o Inter vai ter desde que o atleta atinja determinadas metas, o Inter já percebeu que o cara é ruim, não quer botar em campo para ele não atingir de forma nenhuma essas metas? Só pode, né? Porque ninguém explica por que o cara não joga, poxa. E o Alejandro também, por enquanto ele tem que jogar 60% das partidas como titular, e até agora ele só tá entrando no decorrer das partidas. Então essas partidas que ele tá entrando não tá contando pra meta aquela. Quem dirá as dos 15 gols, ele só fez uma até agora. Mas beleza. Do atacante era isso. E vamos ver o que o Alexandre Ernest trouxe para nós aqui para falar a respeito dos zagueiros que o Inter está buscando. A gente tem que reforçar essa porcaria dessa zaga. A gente precisa reforçar. Isso está muito claro, a direção já percebeu, mas digamos que nós não temos muito
muitas opções, né? Afinal de contas a grana tá curta e com grana e sem dinheiro é mais difícil fazer futebol. Fala aí, Alexandre Ernest, atualiza pra gente a história dos zagueiros. Zagueiros, os mais próximos talvez do Internacional, ou pelo menos os que eu mais consegui bastidores, tá? Porque tem o João Marcelo e o Patrick, João Marcelo do Cruzeiro e o Patrick do Novo Horizontino. O Inter fez uma proposta de empréstimo desse jogador pro Novo Horizontino, mas o Novo Horizontino quer 10 milhões de reais. Só para vocês terem uma ideia desse valor, é o valor que o Internacional pagou pelo Cleiton Sampaio ou pelo Ramon. O Cleiton Sampaio que você quer farda no clube e o Ramon que hoje joga no glorioso Vitória. Então, tá aí 2 dinheiro bem mal aplicados, jogado fora, principalmente do Ramon, que foi por empréstimo pro Vitória e acabou ficando por lá e o Inter não ganhou um centavo, jogou 10 milhões fora, aquela porcaria daquele jogador, perna de pau do cacete. Dizer que não há dinheiro é balela, né? Há dinheiro, mas muito mal gasto. O Canhoto, né, zagueiro de 26 anos, ele foi destaque no Novo Horizontino agora no vice-campeonato paulista e claro, né, que ele tem sondagens propostas, o empresário tenta botar ele nos principais clubes aqui do país e até mesmo fora, né? Tem muita gente que diz que a MLS também tá de olho na possibilidade de contratar este atleta e por isso que o Novo Horizontino vai empurrando. O que tem de atleta que tá sendo observado pela MLS é um absurdo, né? Todo mundo que não tem onde colocar o jogador diz, o pessoal da MLS tá olhando aí. O pessoal da MLS. E na boa, né? Quem quer fazer uma carreira não pode jogar na MLS, né? Agora, quem quer resolver sua vida, ficar confortável e não precisa desenvolver sua carreira, chegar a algum lugar, aí beleza, aí tá no lugar certo. Vai pra MLS, vai morar nos Estados Unidos, ficar de boa e tá tudo certo. Agora, se tu tem ambições na tua vida ainda como atleta, não é lá que tu... Com a barriga, qualquer negociação, porque faz meio que um leilão, né? Algumas pessoas me disseram que o Inter não vai entrar nesse tipo de leilão. Então, não sei se daqui a pouco a gente... Outra gaveta, né? Que vai deixar no cantinho aí já também pra falar do Patrick. Tem colegas aqui da imprensa gaúcha que estão dizendo que cada vez mais está avançando e que o próprio Patrick vê com bons olhos jogar aqui. A grande questão mesmo está no Novo Horizontino e na possibilidade, né, de eles encontrarem no Patrick uma possibilidade de ganhar dinheiro. Então, a gente sabe, né, o quanto isso é importante. Imagina se pra nós, que temos um tamanho gigante dentro do Campeonato Brasileiro e dentro do próprio cenário nacional, é importante ganhar dinheiro. Tu imagina o Novo Horizontino, tá? Já o Marcelo, cara, o João Marcelo, né, tem o João na frente, ele confirmou que o Internacional conversou com ele. Teve uma sondagem para contar com o futebol. Porque assim, se vocês lembrarem, ele estava envolvido, ele e o Japa, na possibilidade de vir para jogar no Beira-Rio em troca do Vitão. Né? Lá no início do ano, na questão do Cruzeiro, Flamengo e tudo mais. Não deu certo, teve aquela questão de que ele não queria vir, ele queria buscar um espaço com o Tite e tal. O Tite usou ele em alguns jogos, mas ele não é titular em conteste. E a partir disso ele vê com bons olhos deixar o Belo Horizonte, né, e o time mineiro. O que ele fala para o jornal O Tempo é que, desta vez, houve sim contato oficial, né? O clube falando com o seu staff, quem sabe até mesmo com o próprio jogador. E aí, ele desmente que lá atrás o Inter teria feito alguma proposta para ele, teria sido só conversas entre os clubes, né? Cruzeiro e também Internacional. Na declaração que ele dá para o jornal O Tempo, que é um diário... Tá chamando a diretoria de mentiroso? Que isso? Quer chegar com que ambiente? Não, tá chamando a imprensa, né? Sei lá quem tá chamando de mentiroso. Lá de Belo Horizonte, ele diz o seguinte, cara, eu quero ver futuro, só que, não agora, eu quero dar uma curtida primeiro no Campeonato Mineiro, no fato de ter sido campeão e tal. Só que curtir campeão de Campeonato Mineiro vai pra puta que pariu, né, cara? Ai, tomar no rabo. Campeão, eu vou curtir um pouco, tô ganhando Libertadores, irmão. Ganhou o Mundial Brasileiro, Copa do Brasil. Não, tu ganhou a porcaria de um Campeonato Mineiro. Então não tem que esse papo de eu quero curtir. Vai curtir na cadeia. Não tem esse tempo, né? O que se fala nos bastidores, inclusive, é que já haveria um acordo verbal com o atleta. Uma vez que o Inter quis saber do staff qual é o salário, luvas ou possibilidades de direito de imagem e tudo mais, porque o que o Inter quer fazer com o Cruzeiro é que ele rompa o vínculo que existe até 2028 e aí ele esteja livre no mercado para negociar. O que aconteceria? O João Marcelo teria de abrir mão de valores lá no Cruzeiro e a partir daí, então, negociar com o Internacional. Quase sempre acontece o seguinte, né? Vamos supor, eu abro mão de 5 milhões aqui no Cruzeiro e esses 5 milhões a gente coloca nas luvas junto com a questão da negociação com o Inter. Por exemplo, foi isso que o Fernando queria fazer quando pensou em voltar a jogar futebol. E o Fernando, hein? Parou de jogar futebol no final da história? Acho que parou, né? Queria ir pro Vila Nova lá, mas acho que ele parou. Pode no Beira-Rio. Eu abri mão lá de agosto ou outubro até o final do ano dos valores que eu ainda tinha a receber futuro, mas agora eu quero recuperar eles, se vocês quiserem me contratar de novo. E aí o Inter nesse molde não quis. Então é muito semelhante, talvez, o que o João Marcelo esteja planejando para ficar livre lá, abrir mão de valores lá e aí vir a fechar com o Internacional. É outro zagueiro canhoto, né? O que dá a entender que o Inter não está satisfeito com o lado esquerdo, não está satisfeito com o Vitor Gabriel. Nem satisfeito com o esquerdo, nem com o direito, né? Tá satisfeito com nada. A zaga tá uma porcaria.
não está satisfeito com o Gabriel Mercado quando entra um zagueiro pela direita, quase sempre é o Félix Torres. Então as alternativas de mercado que o Pior que o Mercado era nosso melhor zagueiro, né, cara? Mas tá falhando demais. Puta que lá merda. Como tá falhando o Mercado? Inter vem buscando são para aquele setor, aquele ambiente ali da parte defensiva. E aí, se a gente for enumerar, né, como o Bernabé e mais Carboneiro, eu não duvido que o Bernabé comece daqui a pouco a ganhar oportunidades no ataque e o Matheus Bahia venha a ser aí o titular na lateral esquerda. Matheus Bahia. Que é uma coisa que todo mundo comenta, né? Muitas pessoas falam isso, de usar o Bernabé como ponta esquerda e deixar um lateral mais defensivo ali, fazendo a parte que o Bernabé não consegue fazer bem, que é defender, né? Se ele não fizer pênalti, é um bom caminho, né? E o Kaique, que agora podem atuar, né? Normalmente no Campeonato Brasileiro. Eles não tinham atuado no Gauchão por causa que o Inter contratou os dois jogadores após a janela, né? Após a data de inscrição ali, que é a janela do Campeonato Gaúcho. Aliás, o Bolívar, numa intervenção, ele destacou que encontrou o Matheus Bahia num evento agora nesse final de semana, por conta do marketing do Inter e tudo mais. E o Matheus Bahia já está gostando muito da cidade, que a família se adaptou muito bem aqui, que o Inter tem uma estrutura muito boa e que vê muitas possibilidades, né? Da carreira ou no período que ele pode vir a ficar aqui no Beira-Rio, a partir aí da estrutura, do pesolano e de tudo mais. A gente tem que torcer, né, para que dê certo mesmo e que tenha uma boa passagem por aqui, o lateral esquerdo. O Inter tá voando para Minas Gerais, onde... Bom, novidades é isso daí que a gente tem sobre os zagueiros que o Internacional está buscando. Tem também o Pedro Henrique, do Red Bull Bragantino, que também tá em negociação, tá tudo em negociação, todo mundo em negociação e ninguém chega. Até porque se chegar, o Inter não vai poder escrever, afinal de contas ele precisa resolver a questão lá da compra do Wanderson, né, que gerou um transfer ban. O Inter pode sim contratar, só não pode registrar o atleta. Então é melhor ter o jogador lá já treinando e num dia tu resolver o problema da inscrição do que qualquer outra coisa, né? Lembrando que o Inter se defende dizendo que ele fez sim o pagamento lá pro Krasnodar, só que voltou o Pix, né? Devolveram o Pix, que não é Pix, né? Obviamente, por conta da guerra lá, das coisas que estão acontecendo lá na Ucrânia e na Rússia, eles não conseguiram receber o pagamento, né? Existe essa questão aí de bloqueio de envio de dinheiro para lá, e por esse motivo o Inter não conseguiu pagar. Então, se o Inter não conseguiu pagar, eu espero que ele tenha o dinheiro guardado lá e entre em contato com os caras. E principalmente mande essa justificativa para a FIFA, né? Porque a FIFA, se isso for verdade, poderia aliviar, né, pro Inter. Os caras tentaram pagar, você que não tá difícil para vocês receber, né? Vocês têm conta em outro país? Então, não é mesmo? Mas era isso, gente. As notícias de hoje do Internacional são essas. Amanhã tem jogo. A gente precisa ganhar de qualquer jeito do Atlético Mineiro, que tomou um pau do Cruzeiro, literalmente. Que pancadaria maravilhosa teve no final do Clássico Mineiro lá. O Everton ajoelhando em cima do cara, os caras empurrando o Everton de cara na trave, o goleiro com um calo, o Lianco tomando porrada na cara, o Hulk tomando porrada. Eita, 23 expulsos. Ai, de vez em quando é bom, né? Uma pancadaria dessa saudável, trocação saudável, de vez em quando é legal. A gente gosta, a gente curte. Não vamos negar. Claro, a gente condena. Nossa, isso é horrível, isso não deve acontecer. Mas quando acontece é divertido. Beleza, gente? Fico por aqui. Se inscreva no canal, deixa like, deixa comentário. Como eu disse, é muito importante, é fundamental e necessário que vocês façam isso para que o canal possa crescer. Se você é colorado de novo, por que você não vai ajudar um outro colorado a crescer no YouTube? Né? Beleza? Fico por aqui. Forte abraço. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.